Muitas pessoas que têm dificuldade em falar no vídeo me perguntam: nossa, mas qual é a mágica? Eu sempre digo: não tem mágica. Tem treinamento, tem você perceber alguns detalhes que fazem parte da comunicação. A primeira coisa delas é entender a sua voz. Você lida com a sua voz, você está acostumado a se ouvir, você sabe segurar o microfone, você sabe como funciona a captação de um áudio num celular, como esse que está me gravando. Sim, porque eu estou sendo gravada por um celular. E o legal de hoje é porque a gente tem essa facilidade com os equipamentos. Antigamente não era assim. Mas mesmo com a facilidade, com tudo tá à mão, é importante você entender como pode ser a melhor forma de usar. Se eu tenho um microfone, se estou falando ao vivo, como eu vou segurar esse microfone? Não perto demais, não longe demais. Como existe um ângulo para segurar? Eu já falei disso, mas vou falar outras vezes. Numa gravação, como agora, tem um fone me gravando. Poderia também ser um microfone de lapela. Às vezes eu uso. Eu também intercalo uma coisa com a outra. Mas eu preciso testar para entender o que funciona melhor, dependendo do ambiente que eu tô. Olha que legal. Tem ambiente que ecoa mais, porque ele é maior, está mais vazio, e tem ambientes que não. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Se tiver com muito eco, o que eu faço para melhorar? Você sabe? Cortinas e tapetes. Tecidos. É isso mesmo. Por quê? Porque o som ele bate e rebate. Tá? Não sou nenhuma especialista nisso, mas vamos pensar. O meu som bate numa parede sem nada e volta. Se isso é muito rápido, acontece um eco. Uma parede lisa vai rebater com mais facilidade. Se eu tiver uma cortina, é só pensar na física um pouquinho. A cortina vai absorver um pouco mais. Se tiver um tapete, né, não um piso seco ali, também vai absorver um pouquinho mais. Então tudo isso me ajuda, porque às vezes eu escuto minha voz e parece que fica metálica. É o tipo de equipamento que está capturando essa voz. Às vezes parece que eu não estou conseguindo levar um som que me agrade. Disso eu já falei, mas vou falar de novo. Eu não estou acostumada a ouvir minha própria voz. Com o tempo isso ajuda, os WhatsApps da vida ajudam muito, mas é o treino. Você vai lidando com a sua voz, com a sua imagem. Quando a gente se vê gravado, é uma inversão da imagem, né? Que a gente vê no espelho, por exemplo. Quando está gravado, inverte a imagem. E isso traz para o cérebro um estranhamento. Por isso que muitas vezes a gente não gosta. Mas como isso é resolvido? Tirando o julgamento de lado. Olha como tudo está conectado. Quando eu tiro o julgamento, eu consigo focar no tema que eu vou falar. Qual o seu tema? Você tem clareza dele? O que é difícil falar no seu tema? Sabia que para fazer um vídeo você pode ter coisas anotadas? Hoje, por um acaso, eu não tenho. Mas geralmente eu preparo alguns materiais e deixo anotados ali para tópicos, para eu seguir uma sequência. Mas mentalmente eu faço isso. Da onde eu começo, para onde eu vou. Isso ajuda muito para você lidar no dia a dia. Então, eu falei um pouquinho de voz, falei um pouquinho de tema, mas também falei um pouquinho de mentalidade. Tira o julgamento. Quem está te vendo vai pensar várias coisas. Mas se você ficar preocupado com o julgamento que ela vai fazer sobre você, e julgar é natural do ser humano, tá? E eu vou falar mais disso em outros momentos. Você trava, porque você que está se julgando, certo? Assim? Eu vou falar de mais uma coisa que você pensou na voz, mas vamos pensar nesse corpo também. Como está meu corpo? Aqui, para gravar, eu estou sentada e estou com os meus pés firmes no chão. Sabia que isso faz diferença? Então, alinhar a voz, alinhar o tema, alinhar a mentalidade e alinhar o corpo. Esses são alguns dos tópicos da minha mentoria, que vai te ajudar sim a falar melhor em público. Mas mais uma coisa que eu quero que você reflita, e escreva aí para mim o que você precisa em relação à técnica, é tirar o medo. Como esse medo vem? O que vem na sua cabeça quando vem o medo? Eu queria que você me contasse isso, você que tem medo de falar em público. Tem gente que treme e tem reações físicas. Por quê que as reações são físicas? Porque a emoção se dá no corpo. Mas você pode abrir novas trilhas mentais. O que é isso? Caminhos onde o cérebro resolve questões. E com essas trilhas mentais, você consegue fazer uma coisa que até então não fazia. Você nasceu sabendo dirigir? Você nasceu sabendo falar? Vamos pensar no mais básico? Não.
você aprendeu e criou trilhas mentais. Tenho certeza que quem dirige aqui, as primeiras vezes que saiu com o carro, foi muito difícil pensar em todas aquelas coisas. Depois a gente praticamente veste o carro, não é assim? Para falar é a mesma coisa. E aí eu quero que você pense, você gosta de falar? Gosta de falar com as pessoas? Gosta de se comunicar? Se a resposta para uma dessas perguntas for não, aí você vai ter que pensar, para que eu quero falar? O que eu quero levar para as outras pessoas? Eu falo hoje mais em público porque eu acredito que muitas pessoas têm muito conhecimento e precisam passar para as outras. E se ela não fala, ela guarda com ela, aquele conhecimento deixa de ser aprendido. E quando eu compartilho conhecimento, eu floresço. Quando eu compartilho conhecimento, todos ganham. Porque se eu tiver um pão e te vender esse pão e trocar por dinheiro, por exemplo, você fica com o dinheiro, aliás, ao contrário, né? Você fica com o pão e eu fico com o dinheiro. A gente só trocou. Agora, se eu compartilhar conhecimento, eu continuo com o conhecimento. E você também ganha. E juntos a gente cresce. É nisso que eu acredito. Estudar sempre, crescer sempre, melhorar sempre, certo? Então, continua me seguindo aqui, dá o seu like, compartilha com as pessoas que precisam falar em público e têm dificuldade. Eu vou passar a partir de agora algumas técnicas que vão te ajudar. Então, vai lá, compartilha, ajuda, faz esse projeto crescer ainda mais para chegar em pessoas que precisam, tá certo? Um grande abraço fraterno, até mais!